Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Santana e eu estou vindo aqui com o quinto vídeo falando sobre Minuto com Deus. Os vídeos que eu tenho feito, eu tenho explicado para vocês como são as atuações do diabo, Satanás, dos demônios na vida do ser humano para destruí-lo. E nesse aqui, mais polêmico do que o outro, o número 4, se não me engano, eu vou explicar para vocês aqui como são as apoderações dos demônios na vida da pessoa. 7 coisas que vão ensinar vocês como os demônios se apoderam dela, né? Nesse, assim como o outro, eu tenho falado a vocês como é que o diabo usa a mente das pessoas para torná-las possessas, doentes, e nesse aqui não será difícil. Depois da vinheta, vamos dar continuidade. Bem, gente, depois da vinheta, agora eu vou explicar para vocês quais são as 7 coisas que fazem com que os demônios se apossem de um ser humano. Uma das primeiras é, a primeira, hereditariedade. Sim, hereditariedade. Vou explicar para vocês que parece que vocês não acreditam, mas existe demônios que apossam-se de pessoas no homossexualismo, como ladrões, né? A gente não tem uma vida estável, tem uma vida boa, tem uma vida normal, mas de uma forma ou de outra nasce um filho, nasce um sobrinho, nasce um neto e ele se torna um ladrão. Por quê? Ou um homossexual. Por quê? Ou, vamos dizer assim, uma pessoa possessa. Então, a primeira é por hereditariedade. Vocês possam acreditar não, mas demônios se apoderam das pessoas por hereditariedade. A segunda, pela participação direta ou indireta dos centros espíritas. Vocês podem querer ou não acreditar. A terceira, por trabalhos ou despachos. As pessoas que fazem trabalhos de despacho, boss nas encruzilhadas, oferecendo a alguém, isso é um rito que faz com que os demônios tomem posse daquela pessoa. A quarta, por maldade dos próprios demônios. A quinta, por envolvimento com pessoas que praticam o espiritismo. A sexta, por comidas sacrificadas a ídolo. Você que gosta de comer uma comida baiana, uma comida feita da onde você não sabe a procedência, um acarajé, um abará, né, que você não apresenta aquele alimento a Deus. Uma comida oferecida por alguém, né, que muito te jurou fazer o mal para você, depois vem com, vamos dizer assim, fazendo as pazes e tal, e aí leva um lanchinho para você, um bolo. Não vou dizer que a pessoa não queira fazer as pazes, que ela quer, mas vigie quando as pessoas forem te dar algo para você comer. E a sétima, e uma das mais preocupantes, é por rejeição a Cristo. Então fica as 7 dicas para vocês que estão desatentos e vocês que não acreditam muito naquilo que eu estou falando. Então vamos dar continuidade sem cortar o vídeo. Eu vou sempre deixando aqui os livros. Pegue papel e caneta, assim como eu estou sempre explicando para vocês. Peguem papel e caneta para que vocês venham acompanhando dentro da palavra. Dentro da palavra. Tudo aquilo que eu venho explicando para vocês em relação a isso, eu faço sempre um estudo antes e depois eu vou acompanhando através da palavra. Primeiro, vou deixando aqui o primeiro e vou escrever também, ou aqui, ou no meio, tanto faz. E vou deixando também para você se inscrever no canal e depois dos vídeos, leia a descrição embaixo que eu estou deixando aqui, o livro que eu escrevi, A Arte de Fazer Perfumes, o volume 1, onde o qual você vai aprender do zero para você ser um praticante, né, na arte de alquimia, para fazer perfumes, fazer os seus próprios extratos, você saber a forma certa de você macerar seus perfumes, você fazer perfumes nem usando álcool, e nem usando base pronta, e nem água. E aí fica a dica de como é que é feito esse perfume, né? São várias formas de fazer as fragrâncias, roll-on, bud splash, extrato fino, colônia. Então, no livro, da qual eu vou deixar aqui
eu vou deixar aqui um card para vocês acompanharem o vídeo que eu falo desse livro, e se vocês quiserem, vocês podem entrar no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e vocês podem me chamar caso vocês queiram trabalhar com perfumes, ok? Então, o primeiro, por hereditariedade. Pode parecer incrível, né, essa parte que eu vou começar aqui a falar, mas antes de eu falar sobre a hereditariedade, eu quero falar outras coisas que são inúmeras, pelas quais os espíritos apossam-se das pessoas. Neste vídeo eu vou procurar elucidar algumas coisas, né, alguns temas, com o intuito de alertar o nosso povo, a fim de que se armem contra o demonismo, esta peste que se propaga dia e noite em nosso país. Eu falo sobre nosso país porque estamos no Brasil, e no Brasil costuma-se fazer ritos, né, quiromancia, candomblé, né, kardecismo e tal, disfarçada sobre os mais diversos nomes religiosos e procurando aparentar o cristianismo, da qual não existe cristianismo. É claro que as formas e os métodos são são muitos aí. Entretanto, vamos nos refletir aquilo que existe de mais comum, principalmente em nossa pátria. Lá na África, em alguns países da África, existem vários tipos de ritos, mas o mesmo foco é buscar demônios, Satanás e etc. Eu tenho tido contato com algumas pessoas, né, com campanhas, cultos no lares, que as pessoas realmente, até bem intencionadas, que se entregaram aos demônios, através de cultos no lares, através de cultos nas igrejas, através até na casa de pessoas que do candomblé, né? E elas, né, essas pessoas bem intencionadas, se entregam ao demonismo por intermédio de quê? De falsas religiões originadas no espiritismo. Tudo começa com um pequeno problema, ou uma doença, uma dor nas pernas, uma dor de cabeça, uma dor no peito, nas costas, em cima do ombro, né? Sentir isso aqui pesado, isso aqui doendo muito, pesada, falta de concentração, dor no cucuruto da cabeça. Aí vai no médico, não acha nada. Vai fazer exame, o médico não encontra nada. Aí volta para casa sentindo todas aquelas dores. Aí alguém usado por Satanás, eu posso dizer isso, usada por Satanás, muitas das vezes sem saber, aconselha: você precisa ir a um terreiro, ou um centro, ou um templo de espírita, porque isso é espiritual, realmente é espiritual. Toda doença é de origem maligna. Aí diz que isso é espiritual, mas sem saber que tipo de local procurar. A pessoa que deseja receber a tal graça procura tais lugares. Chegando lá, vem a primeira bomba. Preste atenção. Você é médium de berço, tem que evoluir ou desenvolver, ou etc, seja lá o que for. Após a primeira consulta, vem as obrigações. Eu tenho total liberdade para falar essas coisas, porque a minha família, boa parte dela, conhece Quimbanda, Umbanda, Candomblé, essas coisas. Aí vem as primeiras obrigações. E os presentes, aqueles que atendem pelos nomes de orixás, né? Os caboclos, os exus, que na realidade são demônios. O desenvolvimento começa. Aí uma reunião aqui, uma outra reunião acolá, a compra de roupas, adornos para a cabeça, contreguns para botar no braço, adornos para o corpo, e assim começa. Sapatinhos brancos, roupinhas brancas, capes brancos, adornos brancos.
tem que entrar na gíria. Não demora muito. Outra bomba. Tem que fazer a cabeça. Tem que catular. Tem que raspar. Tem que cortar. Cortar na panturrilha ou no braço. A pessoa muitas das vezes, sem ter noção, já abriu a sua vida para a atuação dos demônios e se entregou ao diabo e passa a ser mais uma de suas vítimas. Eu não estou brincando não, eu estou falando sério, é assim que funciona. Uma vez participante dessas falsas seitas, a hierarquia começa a ser seguida. Começa, tá ali, acabou. Se não vai com você, vai com os seus. Aí vem filhinha de santo, mãe pequena, mãe de santo, babá, cavalo, né? Babalorixá, e assim vai. O apelo também é a vaidade de cada um. Perdão. E a cada promoção, as pessoas vai mais e mais trabalhando para o diabo, sendo usada pelos demônios. Os demônios chegam até mesmo a ditar, vamos dizer assim, um receituário para o seu cavalo, né? O seu burrinho, com o intuito de deixá-lo em condições de desgraçar a vida de outra pessoa. Porque quem trabalha para os demônios, a intenção só é desgraçar mais a vida do próximo, enquanto a sua já está desgraçada pelos seus guias, Exus, ou seja lá o que for. Esses receituários têm um nome, presta atenção, o nome é ADK, e dizem os praticantes do candomblé que na maioria das vezes o livro é ditado por espíritos. Pensa aí. Tanto no alto espiritismo como no baixo, seja lá qual for o nome ou o rótulo usado, a pessoa é encaminhada sorrateiramente até envolver-se totalmente com o mundo dos espíritos. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecismo, Bezerra de Menezes, esoterismo, kardecismo e tudo isso que eu falo com ISO. São apenas nomes de seitas e filosofias usadas pelos demônios para se apoderarem das pessoas, né, que eles recorrem, ora buscando ajuda, ora por mera curiosidade. Ajuda em si, sobre o que eu já falei, né? Sobre dores de cabeça, sobre peso nas costas, pernas pesadas, né? A pessoa não sente aquela vontade de fazer nada. Nesta minha obra aqui, Minuto com Deus, eu estou procurando ser o mais simples possível, porque se eu fosse para ser pesado nas palavras, o YouTube ia me bloquear novamente. Estou aqui a fim de que os que têm olhos vejam e enxerguem quanta estupidez, ignorância e idolatria tem sido a razão de tanta gente estar amarrada na vida dos demônios, lidando com esse tipo de coisas. Eu estou lidando com esse tipo de coisa já há um certo tempo, né? E uma vez por semana, estou fazendo obras de cultos. Eu estou preocupado em libertar pessoas com a ajuda de orações, posição de mão, né, para desmanchar toda a obra do diabo. Tenho experiência na prática da Umbanda. Hoje eu tenho experiência com Cristo. Tenho, vamos dizer assim, na prática pessoal, e não só em ilustrações, e o que você acha que aqui é papel cinematográfico, não é utilizado de texto, nada disso não. Eu deixo sempre atrás de mim, atrás da tela, um texto do qual eu deixo sempre, algo que eu venha me lembrar do que falar. Mas não tem nada aqui que não seja verdade. Os demônios se apossam das pessoas de muitas maneiras. A primeira é, como eu estava falando, por hereditariedade. Pode parecer incrível, entanto, mas acontece. Muitas pessoas, após as orações da fé, oração sobre imposição de mão, sobre, né, ela colocar a mão no peito, ou a gente posicionar a mão na cabeça, orar, os espíritos se manifestarem.
E vamos dizer assim, é feio. Como eu disse, no final dos meus vídeos eu vou colocar dois vídeos impactantes. Eu tenho esses vídeos impactantes. Vou mostrar para vocês, assim o YouTube me permita postar no final, no último vídeo ou no penúltimo, como é que o diabo trata uma mulher e como é que o diabo trata um homem. E você vai ver o que é a desgraça na vida de pessoas que procuram viver, né, com o diabo. As pessoas afirmam, né? Robson, eu nunca frequentei o espiritismo. Como pode ser que esse meu sofrimento, desde criança sinto umas opressões demoníacas, eu sinto dores, o médico não diz nada. O fato de nunca ter ido a uma reunião espírita e de professar uma religião cristã não impede que os demônios se apoderem de uma pessoa. Isso não impede nada. O que impede o demônio entrar na sua vida é o batismo com o Espírito Santo. Em muitos casos, um espírito foi o senhor do corpo do pai ou da mãe, né, que já faleceu, e procura agora se apossar de filhos ou filhas para continuar a sua obra maligna. Esses espíritos são eternos, né? Então, às vezes não se apossou da mãe, mesmo morta ou viva, não conseguiu, por oração, se aposta de um filho mais fraco. A brecha aberta, a oportunidade que a mãe não cortou de uma filha, um filho ser homossexual, de o filho pegar um celular escondido, um jogo de um colega, um dinheiro, e não, né, ensina ele na palavra que é errado, colocar ele no eixo, puxar a rédea, e aí os espíritos vê essas brechas e já entrou. Há casos de demônio que perseguem várias gerações, várias. Por esta razão, quando eu estou no culto libertando pessoas possessas, sempre pergunto se tem alguém na família que frequentou ou frequenta sempre os espíritos, candomblé, banda, né? Essas seitas aí. Já afirmei anterior que os demônios, eles vivem à procura de corpos para se expressar. Acho que um vídeo anterior ou dois, não sei. Se expressar através dele. Quando um corpo morre, ele procura outro, pois aquele que não vale mais nada. O corpo morto morreu, volta para o pó. Por isso, quase sempre os entes queridos, por possuírem certas afinidades com pessoas que morreu, são os primeiros da lista a ser escolhidos para uma nova habitação de demônio, um vaso novo, né, para o demônio entrar. Então, a segunda, vou deixar aqui, pela participação direta ou indireta de centros espíritas. É o segundo agora. Uma vez uma moça me procurou me perguntando: Robson, há quantos anos, há muitos anos, perdão, quando eu ainda era solteira, eu não sabia o que realmente eu queria. Ela falando assim, né, sobre o relacionamento dela. Fui me consultar com um guia, aí eu... E desde então a minha vida se transformou em um verdadeiro inferno. Mas por que essas pessoas vão logo atrás de guia? Mas como eu disse anteriormente, às vezes umas pessoas usadas por Satanás, ela diz que a pessoa tem que ir no terreiro, ela tem que evoluir, né? Aí a pessoa vai e acabou. Aí ela continuou. Passei a ter tonteiras, desmaios constantes, dores, peso nos ombros, dor de cabeça, etc. Aí, quando oramos aquela jovem, ela ficou imediatamente endemoniada por um espírito que se manifestou nela e disse que estava ali para destruí-la, com a intenção do diabo, matar, roubar e destruir. Pois na sua concepção, a do demônio, não da pessoa, era o dono dela. Argumentou que ela foi procurá-lo e agora teria que suportá-lo. É claro que aquela moça foi liberta, claro. Entretanto, fica aqui um esclarecimento. Quando alguém visitar um lugar infestado de demônio, corre o risco de sair contaminado também.
só em visitar, a menos que esteja no caso preparado para estar ali, como já fizemos isso. Já fomos a cemitério, já fomos em lugares de despacho para desfazer a obra. A pessoa tem que estar preparada. Ou subir no monte para orar, né? Jejuar, orar, levantar de madrugada, porque casta de demônio só sai com jejum e oração. Onde é que eu estava mesmo falando? Tá. Sobre... Me perdi agora. Sim. Ela se contaminam também, né? Porque eu falei sobre visitar o lugar. Os demônios ficam ansiosos. Presta atenção. Os demônios ficam ansiosos para entrar em um corpo. E quando alguém cai na tolice de ir a um centro, onde eles estão fazendo suas chamadas na certa... chamadas, né? Vamos dizer assim, os cultos. Eles ficarão enredados com um, ou dois, ou três, ou uma legião deles. Agora vamos para o terceiro. O terceiro é por despachos ou trabalho. Quem aí já não passou por uma encruzilhada que tinha lá um cesto, uma vela, uma champanhe, um charuto, prato de nagé, farofa, um inhame cheio de palitinho, velas, cigarros, cachaça, galinha, farofa, ovo, muita gente, né? Aqui na Bahia, inúmeros trabalhos ou despachos são feitos pelos adeptos de feitiçaria com o intuito de atingir o inimigo. Você vê que na igreja vamos ajudar, libertar, coisas e tal. Em alguns centros, há preços estipulados para diversos tipos de trabalho, os quais, na maioria das vezes, são receituados pelos próprios guias, pelos próprios demônios, tanto no voodoo, como nas mais ramificações do espiritismo que atem a tal prática. Não se pode negar a realidade diabólica dos efeitos deste trabalho, isso é fato. Se fez intencionado para alguém, se fez no propósito de destruir alguém, se a pessoa não tiver o Cristo, pega, o diabo amarra. Se um trabalho ou despacho é feito em nome de uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, fatalmente terá malefícios e maléficos resultados. Há casos em que os vizinhos, parentes, amantes, ex-amantes ou amantes atuais e seus cônjuges fazem trabalhos para arruinar a vida de quem desprotegido espiritualmente está e tornam-se vítimas indefesas. Este, por sua vez, revida fazendo outro trabalho, que maluquice, loucura, para desfazer aquele que amarrou a sua vida. Quando tais pessoas nos procuram para fazer oração, basta apenas uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo para que o demônio se manifeste. Mas você tem que estar com a vida no altar. E eles confessam os seus propósitos na vida das pessoas, né? Os propósitos malignos. Mas neste caso, ele é expulso e todo trabalho é desfeito para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quarto, por maldade dos próprios demônios. Às vezes aparecia pessoas na igreja que eu frequentei, dizia que frequentava, no caso, o espiritismo. Perdeu um filho com algumas idades, tá? Porque ao passar em uma encruzilhada, deu um pontapé, né? Em umas coisas que estavam ali arriadas. Na verdade foi uma pessoa, né? Seu filho com 17 anos, brincando por ingenuidade, deu um pontapé nos despachos que estava 1001 desastres automobilísticos tem acontecido por vocês passarem em rodovias. Muitas das vezes tem lá um despacho, não acontece no dia, você vê, não acontece no dia, mas breve acontece 1, 2, 3, 4, 10 desastres naquele ambiente ali onde foi, né?
onde foi despachado. Os desastres acontecem mais em rodovias e onde tem muita encruzilhada, principalmente assassinatos, onde se colocam os trabalhos de bruxaria. E existem demônios que se dizem responsáveis pelas encruzilhadas e vivem, na verdade, à espreita dos que passam por ali para deles se apossarem. Isso é fato. Isso aí são das maldades dos demônios. O quinto, por envolvimento com pessoas que praticam o espiritismo. Este é um dos mais comuns, nos locais de trabalho, nas vizinhanças, nas escolas. Sempre encontramos pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com os espíritos demoníacos. Há pessoas que estão carregadas de demônio, que em um simples contato com a outra, transmite influência demoníaca. Às vezes você até tem aquela amiga de trabalho, você sabe que ela é cortada, catulada, você toca nela, você sente o braço todo arrupiar, o pescoço aqui tudo arrupiar. Ore, porque ali é uma pré-possessão. Se você colocar a mão na pessoa, se você sentiu o arrupio, aquele arrupio vindo assim pelo braço, ficando até que assim, ore, ou então repreenda. É muito comum as pessoas dizerem: puxa, fui na casa de fulano, ou ciclano, bertano, e senti um ambiente carregado. Você ouve isso sempre, isso é fato. A cabeça indo lá com uma dor horrível de cabeça. Na cultura popular brasileira são bem conhecidas expressões como mal olhado, quebranto, olho de cega pimenteira, pé frio, né, azarado, essas coisas assim. Essas expressões traduzem de alguma forma um sinal de possessão por demônio. Quantas crianças são trazidas a nós para orarmos, e quando fazemos, as crianças começam a gritar, chorar, espernear, e após expulsamos o mal, não parece, mas às vezes ela está ali possessa. A criança volta ao normal, fica normal, brinca, tal. Acontece também que muitos adultos, né, jamais estiveram na bruxaria, mas quando crianças ficaram doentes e foram levados a uma rezadeira, aquelas mulheres que ficam com folha. Essas mulheres já praticaram o bandismo ou catolicismo. Dessa maneira, tivemos que suas vidas oferecidas ou aqueles demônios que passam a perturbá-los e acompanhá-los, se possível até acompanhar até a morte. Uma rezinha aqui, né, outra acolá, e a mãe da criança também. Quando pensa que não, a criança já está oferecida aos demônios. Aí chama de abicu. As gestantes também vão para o candomblé e oferecem seus filhos, ainda em formato fetal, para os demônios, chamado de abicu. Aí tornam-se adulta e quando vai ver, já não é mais um demônio, mas uma legião que se aposta da pessoa. Preste atenção, esses vídeos são sérios. A sexta coisa, por comida sacrificada, como eu tinha falado antes, a ídolos. O Senhor chegou até nós afirmando que sofria de estômago. Olhe bem, todas as vezes vocês fazem exame de estômago, endoscopia, não aparece nada, mas aquela dor ali está ali, ó. Tempo em tempo, está sempre doendo. E tinha um senhor, né, disse que sofreu de dor de estômago há mais de 10 anos. Disse que foi submetido a 5 operações cirúrgicas, mostrou a cicatriz e nada, absolutamente nada o curava. Sentia dores fortíssimas e nem ao menos podia tocar, às vezes, no lugar, né, com o dedo na região do estômago que doía. Os médicos não resolveram o problema e a situação era insuportável. Recebeu uma oração, o demônio foi expelido na sua vida. Era um espírito maligno que o fazia sofrer do estômago, simplesmente por causa de uma comidinha, uma comidinha trabalhada, uma acarajé, uma comida baiana. Não que a comida baiana faça mal, são ótimas as nossas comidas. Sou baiano, como sempre comida baiana, mas veja lá de que procedência é. Uma comidinha trabalhada que aquele homem, na verdade, ingeriu. Assim que o demônio foi expulso daquele corpo, o homem ficou imediatamente curado e glorificou a Deus. Fizemos o trabalho de libertação
pedimos para que ele buscasse o Espírito Santo na vida, e hoje em dia ele é um obreiro. Todas as pessoas que se alimentam dos pratos vendidos pelas famosas baianas de acarajé estão sujeitas, todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que não têm o senso de que aquelas comidas sempre foram oferecidas. Mais cedo ou mais tarde, elas sofrem quando no estômago as pessoas comem. Quase todas, não vou dizer todas, mas quase todas as baianas que vendem acarajé, elas são filhas de santo ou mães de santo. Para não dizer que é mãe de chiqueiro ou filho de chiqueiro, porque no meu popular eu dizia logo, é mãe e filha de chiqueiro. Para mim não tem essa não. Que trabalham, elas trabalham a comida para terem boas vendas. Eu posso afirmar isso. Algumas pessoas chegam a vomitar as coisas que comeram, mesmo que isso tenha sido há muito tempo, que ela deve ter comido há anos. Elas vomitam, porque esse é um trabalho de libertação espiritual. Parece piada ou história de criança, mas aqueles que têm convívio conosco e assistindo aos nossos vídeos ou fazem parte dos nossos cultos conhecem de perto a atuação de Satanás e seus anjos, seus demônios, até mesmo de coisas simples como esta no caso, que a gente às vezes faz a oração, a pessoa vomita, tem ânsia de vômito porque alguma coisa ali dentro está alojada. Então é normal a gente ver esse tipo de coisa. Agora, a sétima é a mais importante: por rejeição a Cristo. Quando uma pessoa, no uso de suas faculdades, rejeita a Cristo, não querendo a sua proteção e não se colocando sob suas mãos para receber as suas promessas, está colocando a sua vida, quer acredite nisto, quer não, à disposição de Satanás. A própria palavra de Deus fala, ele, no livro de Mateus, eu vou procurar, eu vou deixar aqui na descrição, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O resto é de procedência maligna. E no livro de Mateus 7, 13, se não me engano, fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz pela perdição. E são muitos os que entram por ela. O livro de Mateus está ensinando isso. E no livro de Mateus também, eu estava estudando esses dias, 12, do 43 a 45, fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, andam por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontram. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, vazia entre aspas, sem o Espírito de Deus, varrida e ornamentada. Vou explicar isso aqui. Quando Jesus fala isso, ele diz que quando uma pessoa vai a um culto de igreja, está passando por um processo, elas recebem a oração da fé, profetizamos a cura, o demônio é expelido, e aí o demônio é expulso. E ali a morada está vazia. A morada está varrida e ornamentada. É como você faz uma limpeza na sua casa. E aí a palavra fala que, tendo voltado o demônio, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquela criança, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O espírito imundo, quando ele voltar da onde ele foi expulso, ele tem que encontrar luz, porque onde há luz não existe trevas. É ali que ele tem que cair fora. O Espírito Santo tem que habitar dentro de você. É mais rápido o Espírito Santo habitar
quando acontece uma manifestação e o demônio é expulso, ele e todos eles, é mais fácil o Espírito Santo habitar, é só você pedi-lo com sinceridade. Bem, gente, esse foi o vídeo que eu quis postar para vocês, Minuto com Deus, que não é nada de minuto, já tem meia hora que eu estou aqui falando, mas são 7 coisas importantíssimas que eu tenho que deixar aqui para vocês. Leve a sério todos os vídeos que eu estou passando para vocês, porque ainda vem mais. Estou falando dos demônios, mas no finalzinho vamos falar do Pai, tá bom? Fiquem todos com Deus. Ah, não esqueça, leia a descrição, ajude a você mesmo ou a pessoas que estejam trabalhando a comprar esse livro que eu estou vendendo. É um preço bem pequenininho, que quando você se torna um profissional, em 2 ou 3 semanas, você com um perfume, você paga o livro. O livro está no valor de R$ 59,90 e vocês compram através do meu WhatsApp, contato diretamente comigo, tá bom? Meu WhatsApp, meu contato, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E o último vídeo eu vou deixar aqui na tela, um dos dois lados da tela, para que vocês acompanhem o último vídeo Minuto com Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz e na graça.